Boa noite a todos. Sou o Tiago Cepas, sanitarista, especialista em gestão de saúde, conselheiro estadual de saúde de São Paulo e responsável pela área de Patient Advocacy e políticas públicas da Abrale. Este é o último debate do segundo dia do 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. E o tema é Novas tecnologias para o tratamento do câncer. O que a sociedade espera? No passado, o mesmo medicamento ou procedimento atendia a diferentes tipos de câncer. Esta realidade mudou. Diferentes pacientes têm diferentes necessidades. Temos muitas expectativas para o futuro, passando por humanização, inteligência artificial e terapias inovadoras. Neste painel, vamos debater a expectativa de pesquisadores, médicos e ativistas sobre os novos tratamentos oncológicos. Para apresentar o principal estudo deste painel, convido o Dr. Luiz Antônio Santini, graduado em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Cirurgia Torácica, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, sendo diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, durante 10 anos. Atualmente é pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos, CE Fiocruz. Dr. Santini, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tiago. Eu quero cumprimentar a todos, muito boa noite. É um prazer muito grande participar dessa 7ª edição do Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Eu tenho tido o prazer de participar ao longo desses últimos anos. E como o Tiago disse, hoje vamos falar um pouco sobre o futuro das tecnologias no diagnóstico e tratamento de câncer. Esse trabalho que nós vamos apresentar aqui foi desenvolvido no Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz, sob a coordenação do ex-ministro José Gomes Temporão e minha, com uma grande equipe de participantes, pesquisadores, e com várias instituições parceiras no seu desenvolvimento. Entre elas, o Movimento Todos Juntos contra o Câncer, diversas sociedades científicas representando as diversas áreas que compõem os trabalhadores e profissionais da área de oncologia no país. O que nós vamos tratar aqui, estou mostrando nesse pequeno sumário, é abordar o câncer, quais os principais marcos evolutivos do câncer ao longo desses anos. Como o Tiago mencionou no início, é importante que há uma mudança muito grande de paradigma em relação ao problema do câncer de uma maneira geral. Então, mostrar um pouco os marcos evolutivos, depois qual o futuro das tecnologias de diagnóstico e tratamento de câncer, segundo a percepção de pesquisadores, médicos e dos próprios ativistas participantes do TJCC. Isso foi levantado através de um survey, de uma pesquisa entre essas pessoas. Quais os principais resultados e desafios que encontramos e algumas conclusões que nós tiramos. O objetivo nosso não é apresentar cada uma das pesquisas, mas é exatamente mostrar o conjunto da visão a respeito de tudo isso. Então, em primeiro lugar, o importante é que a abordagem do câncer, baseada na localização dos órgãos, no tamanho do tumor e no tipo de células, com poucos biomarcadores, o que está expresso através de um modelo chamado tumor, nódulo e metástase, é uma abordagem que vem sendo, aos poucos, substituída, mas até o momento ela tem como pontos fundamentais de intervenção a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. As opções de tratamento e cuidados são limitadas, basicamente, a esses tipos de intervenção, e que certamente ainda continuam e ainda farão, ainda terão muita importância no futuro. Mas isso está mudando. E o que eu queria mostrar um pouco nesse gráfico aqui são alguns aspectos dessa mudança. Então, entre 3.000 anos antes de Cristo e até o final do século XIX, e até muito mais recentemente, toda a centralidade das ações a respeito do câncer estavam voltadas para a remoção do tumor. O grande objetivo era a retirada do tumor. Até que
na Primeira Guerra Mundial surgiu, por efeito de observação dos efeitos do gás mostarda na população, a identificação de que esse produto, um produto derivado do gás mostarda, poderia ser um agente químico que pudesse reduzir a produção de células. Ainda no século XIX, uma coisa muito importante que foi identificada por Page na Inglaterra foi a questão das metástases, mostrando que a estratégia exclusiva de remoção de tumor poderia não ser suficiente para enfrentar o problema do câncer. Mas pouco se conhecia a respeito disso. Depois veio esse conceito, foi seguido do conceito da eliminação das células tumorais. E aí é o desenvolvimento da quimioterapia, que é uma consequência do que eu disse antes a respeito do gás mostarda. Depois surge a radioterapia, que é um tipo de intervenção baseado no raio-x de baixa energia, no rádio, e nas bombas de cobalto, posteriormente, que permitiram uma atuação desse tipo de raio na redução ou na eliminação de tumores. Em seguida, aparecem os temas ligados à prevenção, especialmente a partir da metade do século XX, onde trabalhos que foram fundamentais, que mostraram a importância, por exemplo, do tabagismo no aparecimento do câncer de pulmão. Esse foi um marco na concepção e na identificação da possibilidade real de prevenção de câncer. E, finalmente, mais recentemente, especialmente nos últimos anos do século XX e agora início do século XXI, o enfoque na genética, o enfoque celular, o enfoque molecular e imunológico, trazendo o que se chama o direcionamento dos medicamentos para as células tumorais, o que se chama medicina de precisão e o que produz uma enorme quantidade de novas tecnologias e de novas possibilidades e abordagens do tratamento e do diagnóstico de câncer. Isso que nós chamamos do futuro da medicina de precisão, de novas tecnologias, está expressado quase que diariamente em várias publicações, tanto científicas quanto publicações leigas. Há na sociedade uma grande expectativa para saber, enfim, aonde estaremos nos próximos anos, e esse foi o objeto da nossa pesquisa. Onde estaremos daqui a 30 anos com relação ao diagnóstico e tratamento de câncer. A primeira iniciativa, que foi de pesquisadores, de levantamento dessas percepções, foram feitas com pesquisadores internacionais para verificar qual era a expectativa que esses pesquisadores que trabalham com o tema de câncer tinham para os próximos 30 anos com relação ao diagnóstico e tratamento de câncer. Inspirados por essa pesquisa, nós começamos a trabalhar no Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz e junto com as parcerias com essas entidades a que eu me referi, para compreender também que tipo de percepção tinham também os médicos e os profissionais de saúde no Brasil, do SUS e do setor privado, com relação a essas mesmas tecnologias. E, finalmente, numa parceria com o TJCC, nós procuramos ouvir também a percepção dos participantes, dos ativistas desse grupo tão importante, tão especial de participantes dessa luta contra o câncer, como que eles também viam ou esperam sobre essas questões da tecnologia no futuro. E aí nós pudemos um primeiro quadro, uma primeira identificação que eu gostaria de chamar a atenção de todos é com relação aos chamados tratamentos monoterapêuticos. A possibilidade de tratamentos monoterapêuticos, ou seja, encontrar uma única droga, encontrar o que muitas vezes a gente chama de uma bala de prata, quer dizer, aquilo que vai ser capaz de exterminar totalmente ou resolver totalmente o problema do tratamento de câncer,
não é uma grande expectativa entre os pesquisadores de uma maneira geral, quer dizer, aqueles que se dedicam à pesquisa, principalmente à pesquisa básica a respeito de câncer, mas que tem uma certa expectativa maior entre os médicos e os participantes do TJCC. Isso é compreensível. Na verdade, isso é um desejo. Então, é preciso discutir mais intensamente isso, que, na verdade, o câncer é um conjunto muito complexo de muitas doenças que tem algumas coisas em comum, principalmente a multiplicação desordenada das células, mas, segundo os grandes pesquisadores nessa área, a probabilidade de um tratamento monoterapêutico não é tão grande assim. Embora, como eu disse, a sociedade e alguns médicos ainda esperam que isso possa ter importância, ou ter um maior significado, ou ser provável, pelo menos nos próximos 30 anos. Bem, mas desse ponto de vista, os pesquisadores internacionais identificaram 9 tipos de tecnologias como aquelas que pudessem ser mais significativas nesse período analisado. Então, são tecnologias tanto de diagnóstico quanto terapêuticas. Então, a edição genômica, a biópsia líquida, que é uma tecnologia de diagnóstico, a terapia celular, as vacinas terapêuticas, os vírus oncolíticos, a imagem molecular, que é uma outra tecnologia de diagnóstico, as terapias com anticorpos, as terapias com RNA, e o tumor delivery, que é um nome ruim, porque não existe um nome em português para isso, mas, na verdade, é uma nanotecnologia, uma terapia de ataque direto ao tumor através de nanomoléculas, nanopartículas. De qualquer forma, essas foram as 9 tecnologias que foram consideradas as mais promissoras para esse futuro próximo, tanto pelos médicos quanto pelos pesquisadores, mas que nós podemos identificar que delas, 4 foram as que tiveram maior frequência de importância, digamos assim, nesse período. Então, a primeira são as terapias com anticorpos. São terapias projetadas para bloquear o crescimento e a disseminação das células malignas. A biópsia líquida, que é uma terapia diagnóstica que pode realmente revolucionar o diagnóstico, sendo capaz de identificar fragmentos de DNA de tumores na corrente sanguínea. Isso vai de encontro a um comentário feito pelo Tiago no início, que quer dizer, com essa tecnologia diagnóstica, nós vamos aperfeiçoando a possibilidade de ter uma individualização quase para cada tipo, para cada pessoa, um tipo específico de tumor. As vacinas terapêuticas também são personalizadas e poderão ativar a resposta imunológica do paciente contra as células cancerígenas. Isso recentemente foi muito divulgado, uma expectativa com uma tecnologia inovadora chamada CAR-T, que é a mobilização das células T para enfrentar alguns tipos de tumores específicos. E a edição genômica, que são ferramentas que possibilitam mudanças do DNA de algum organismo e com potencial de correção de mutações relacionadas ao câncer em pacientes com vários tipos de doenças. Esse conjunto todo cria novas possibilidades terapêuticas, promissoras todas elas, segundo a identificação desses profissionais, e com um elevado potencial para tratamentos personalizados, com um nível de eficácia muito elevado para vários tipos de câncer. Os estudos que mostraram as possibilidades de impacto positivo dessas novas tecnologias na atenção ao câncer, nesse período analisado, então, principais foram as terapias com anticorpos, a biópsia líquida, as vacinas terapêuticas e a edição genômica. Em percentuais,
mais altos entre os pesquisadores, um pouco mais baixos entre os médicos consultados e ainda um pouco mais baixos com os participantes do TJCC, e certamente porque não faz parte ainda da linguagem cotidiana das pessoas e da compreensão do que significa cada uma dessas tecnologias. Portanto, é natural que haja uma certa discrepância em relação a essas expectativas. Uma outra coisa muito importante que foi identificada principalmente entre os participantes do TJCC foi a utilização de inteligência artificial e das tecnologias de informação e comunicação. Em geral, as pessoas são ou muito otimistas ou otimistas num percentual bastante elevado, tanto em relação ao SUS quanto em relação ao setor privado, na incorporação dessas tecnologias de informação, fazendo com que esse mundo caótico de números e dados e informações que aparecem nessa figura aqui do lado esquerdo possa se transformar em instrumentos de redes de conhecimento, em redes de contribuição de conhecimento organizado para que as pessoas permitir uma facilitação e uma melhoria no processo de tomada de decisão. Isso é uma expectativa muito grande que a sociedade tem a respeito disso, e eu acho que é absolutamente fundamental que isso aconteça para que tudo o que foi dito anteriormente possa ser utilizado com eficiência. Uma outra coisa que foi levantada junto aos participantes do TJCC foram o impacto do uso de tecnologias leves. São as tecnologias que vão cuidar do aspecto principalmente relacionados à humanização, à melhora das políticas sociais e previdenciárias e à utilização de práticas integrativas complementares. Quando se fala desse processo da humanização do cuidado, nós estamos falando das diversas etapas do cuidado, envolvendo desde o tratamento do paciente, durante o processo de tratamento, mas o início, a partir do diagnóstico, e depois na etapa de cuidados paliativos e na etapa também de tratamentos de final de vida, que frequentemente ou com alguma frequência é necessário que haja uma abordagem mais humanizada, compreendendo todos os momentos da abordagem do paciente com câncer. Isso, de um modo geral, foi identificado como muito importante que essas tecnologias, chamadas tecnologias leves, sejam incorporadas de forma intensa no processo de acompanhamento dos pacientes com câncer. Os estudos, uma das coisas importantes que nós precisávamos identificar através desses estudos era a questão do acesso. Um dos problemas que qualquer um de nós observa, seja prestador de serviço, seja profissional, seja gestor, é a dificuldade de acesso ao diagnóstico e tratamento de câncer. E no Brasil isso é muito grande, tanto no setor público quanto no setor privado, mas é também grande no resto do mundo. E nós precisávamos ver de que maneira isso era percebido, compreendido, e de que forma isso pode ser, quais seriam as principais dificuldades para esse processo do acesso. E identificamos que para o Sistema Único de Saúde, ou dentro do Sistema Único de Saúde, os médicos percebem uma baixa capacidade de detecção precoce e suspeição diagnóstica na atenção básica, fazendo com que haja um retardo no diagnóstico. A mesma coisa, os participantes do TJCC têm uma percepção muito semelhante. A oferta insuficiente de serviços de diagnóstico também é uma observação comum tanto aos médicos quanto aos participantes do TJCC. E a escassez de recursos, seja por contingenciamento, seja por não atualização orçamentária, é uma coisa que os médicos observam com muita frequência. E para os participantes do TJCC, em terceiro lugar, como mais importante, ficou
a distância entre local de residência e centros de tratamento, o que é uma informação muito importante. O deslocamento do paciente, a chegada aos pontos de tratamento é muito importante. Em relação à saúde suplementar, também considera-se que a baixa cobertura de planos de saúde para o tratamento de câncer é um aspecto muito importante, e isso é uma discussão intensa dentro da questão da saúde privada, essa pulverização da oferta. E, no caso, os participantes do TJCC, em relação ao setor privado, identificam isso com a questão da dificuldade de suspeição, e essa identificação, elas estão mais ou menos na mesma linha, tem mais ou menos o mesmo significado, é a cobertura do plano. Em segundo lugar, a baixa capacidade de detecção precoce na atenção básica, que é muito parecido, porque, na verdade, os planos de saúde não se organizam dessa maneira, a baixa cobertura dos planos de saúde no tratamento de câncer, portanto, são muito semelhantes às identificações dos problemas de acesso. E a inadequação dos fluxos de referência no setor privado e a distância, mais uma vez, entre o local de residência e os centros de tratamento também no setor privado. Nós, quando começamos esse trabalho com o TJCC, foi no início já desse ano, e já foi a partir de fevereiro, e já se apresentava o problema da Covid na nossa população. E aí nós resolvemos também perguntar quais as expectativas que as pessoas tinham naquele momento, isso nós estamos falando de março, a respeito do impacto que a Covid teria sobre o acesso em relação ao tratamento de câncer. E aí, claramente, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, o medo da contaminação em hospitais e outros serviços, a redução da oferta atual e a interrupção de detecção precoce, e, portanto, uma baixa na suspeição de diagnóstico na atenção básica, a possibilidade de escassez de recursos, a orientação das autoridades para a manutenção do isolamento social, o que isso podia impactar no deslocamento das pessoas para o serviço, a intercorrência na oferta dos serviços de diagnóstico por uma sobredemanda pelo lado das necessidades da própria Covid e a intercorrência na oferta de serviços de tratamento. Tudo isso que essa percepção inicial, ainda no início da pandemia, as pessoas identificaram, infelizmente, a maior parte dessas coisas, ao longo do tempo, foi realmente se concretizando. Nós temos muita preocupação hoje com relação ao futuro do tratamento do câncer, não somente por essas dificuldades eventuais de incorporação dessas novas tecnologias, mas por esse cataclisma que a questão do Covid trouxe na desorganização dos serviços de saúde. Ainda bem que nós temos o SUS, ainda bem que, apesar de tudo, o SUS sobrevive a esse grande impacto e, por isso, consegue manter o sistema num certo nível de operação. Mas essas preocupações realmente foram percepções naquele momento e hoje são detectadas de fato como problemas críticos do sistema. E dentro disso, dentro dessa questão das dificuldades identificadas pelos participantes do TJCC com relação ao acesso ao serviço, a questão principal, portanto, foi relativamente ao acesso mesmo, propriamente dito, poder chegar ao serviço. Agendar e fazer acompanhamentos que pudessem ter sido cancelados, e muitos foram durante o processo. E outras dificuldades, especialmente o medo da contaminação, que é uma coisa absolutamente natural, principalmente tratando-se de uma doença desconhecida, e cujo conhecimento, cuja
a estratégia, inclusive, de enfrentamento tem sido construída na medida em que se conhece mais a doença. E, portanto, como conclusões de tudo isso, e essas não são as conclusões propriamente de cada uma das pesquisas, mas é um conjunto agregado de conclusões que eu acho importante trazer, é que, primeiro, os médicos, como eu já disse, são mais otimistas que os pesquisadores em relação ao tratamento imunoterapêutico nos próximos 30 anos. Essa é uma discussão que certamente vai ser objeto de pauta de discussão desse painel. Quanto às expectativas entre os médicos para o futuro, predomina uma certa visão mais otimista em relação ao setor privado. Isso também será, com certeza, tema de discussão. Sobre a atual situação do acesso ao SUS e à saúde suplementar, entre os médicos e o setor privado é melhor avaliado. E agora sim, tentando, a título de comparação, trazer algumas conclusões também. Os participantes do TJCC são mais otimistas que os médicos e pesquisadores quanto à monoterapia, como eu já disse lá anteriormente. Há menos otimismo entre os participantes do TJCC com relação às futuras tecnologias em 30 anos. Existem 3 grandes desafios importantes que nós precisamos sinalizar: o desenvolvimento técnico-científico, o custo e a organização dos sistemas. Comparando médicos e participantes do TJCC, nós temos que, em relação ao acesso atual, tanto ao SUS como ao setor privado, há uma convergência de que existem dificuldades ainda que estas sejam menores no setor privado. E, em relação especificamente aos participantes do TJCC, nós temos uma grande valorização do impacto futuro das tecnologias leves, isso é uma coisa muito importante, e que o Covid iria impactar, como está impactando, no acesso ao diagnóstico e tratamento de câncer. As possibilidades terapêuticas para os próximos 30 anos são promissoras e todos nós reconhecemos isso e a pesquisa reconhece isso. Possuem potencial de produzir tratamentos personalizados com um nível de eficácia bastante elevado. No entanto, esse cenário para a entrada no mercado de tais inovações é ainda povoado de grandes desafios e incertezas. O alto custo de produção e desenvolvimento desses produtos, o acesso ao conhecimento e à tecnologia da produção, a dificuldade na organização e incorporação pelos sistemas de saúde e os tratamentos personalizados que produzem cada vez grupos menores de pacientes elegíveis e, portanto, impactando em vários aspectos da produção tecnológica e também do custo. E, portanto, isso tudo, essas pesquisas nos trazem ou nos levam a reflexões e debates amplos com a sociedade para enfrentar o tamanho desses desafios. Muito obrigado pela oportunidade e ficamos à disposição para as discussões e o debate. Doutor Santini, muito obrigado. Eu mesmo já fiz várias anotações e eu tenho certeza que o debate vai ser excelente. Vocês que estão nos assistindo podem fazer suas perguntas diretamente pelo chat da plataforma. Comente no Twitter ou no Facebook com a hashtag Movimento TJCC e acompanhe sua postagem neste debate. Nos intervalos dos painéis, aproveite para visitar a área dos patrocinadores, TJCC Social e os desafios. Navegue na plataforma, faça networking e concorra a prêmios. Gostaria de apresentar os demais convidados do nosso debate. Convido o Dr. Santini para continuar conosco, mas também convido o Dr. José Gomes Temporão, que é médico, doutor em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ex-ministro da Saúde do Brasil e atualmente pesquisador do CF Fiocruz. Convido também a doutora Ana Cláudia Quintana, médica formada pela USP, com residência em gerontologia e geriatria. Entre outras publicações,
Também é coautora do livro Cuidado Paliativo do CREMESP e do Manual de Cuidados Paliativos da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Convido também Elaine Lazzaroni, doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ e vice-presidente executiva da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Oncologia, a Sobrafo. Muito obrigado pela presença de todos, mandem suas perguntas e aguardamos vocês no debate. Muito obrigado. Pessoal, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos nos encaminhando para o último debate da noite de hoje. É um prazer estar aqui novamente. Queria agradecer a presença de todos os palestrantes, de todos os que estão aqui nos assistindo. E antes de começar o debate, queria convidar a doutora Ana Cláudia Quintana para fazer uma apresentação sobre cuidados paliativos. Aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, para quem está nos assistindo pela plataforma do Congresso, é possível encontrar o Manual de Cuidados Paliativos do Ministério da Saúde, ou uma referência bibliográfica indicada pela própria doutora Ana, e está disponibilizada aqui embaixo, como eu falei, para todos acessarem. Doutora Ana, a primeira apresentação é sua, e logo em seguida seguimos para o debate. Muito obrigado. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu estou tendo uma verdadeira recordação dos tempos de quando eu comecei a trabalhar com cuidados paliativos, em que fazia parte dos congressos, que ficava sempre para a última palestra, no último minuto, sempre todo mundo atrasou, e aí a gente ficava com os últimos 5 minutos. Mas aí consegui 10 hoje, então vamos lá. A mim coube o desafio de apresentar para vocês algo que eu considero absolutamente vital no tratamento do câncer. Embora isso ainda, na boa parte das circunstâncias de acesso ao conhecimento médico, ainda seja muito pouco reconhecido, já que o acesso a essas publicações acaba não sendo tão disponível no tempo das pessoas que precisam se atualizar em outros campos das intervenções. Mas vamos lá, vou fazer o meu melhor aqui. Uma notícia que eu acho que é bastante óbvia, mas sempre é bom a gente começar do óbvio, porque aí a gente começa a olhar para o mesmo lado. De cada 10 pessoas vivas, 10 morrem. Isso significa que, independente de qualquer tratamento que seja proposto, o desfecho da história de vida de cada um de nós é exatamente o mesmo. E todo o processo do tratamento do câncer visa o adiamento deste grande evento final que vai acontecer com todos. E nesse trajeto do tratamento do câncer, a nós, da área da saúde, cabe a oportunidade de oferecer para este paciente que está sob nossos cuidados a oportunidade de escolha e de permanência nessa vida de uma forma um pouco mais digna do que a maioria das pessoas consegue ter acesso sem esse tratamento. Eu trouxe então uma publicação que não é tão recente, mas eu acredito que ela é bastante completa, de 2016. Então nós temos agora 4 anos dessa e infelizmente aqui no Brasil é como se nós construíssemos um pequeno parquinho no quintal e a gente realmente acreditasse que aquilo era Disneylândia. Porque nas últimas 5 décadas os cuidados paliativos evoluíram para atender pacientes no final de vida e é uma disciplina altamente especializada. Não é uma questão de ser bonzinho, ter bom coração, segurar na mão, falar da vida após a morte, falar de nutrição saudável, uma boa palestra de espiritualidade, a gente achar que qualidade de vida é comer, rezar e amar. E não é. Essa especialidade é focada na prestação de cuidados de suporte a pacientes com doenças ao longo de toda a trajetória da sua doença. Aqui, um resumo do comportamento que deveria ser ultrapassado, mas não é. Então, aqui tem alguns prints das mensagens que eu acabo tendo acesso, infelizmente, são coisas que eu não gostaria de ler, mas eu tenho lido com certa frequência, do comportamento médico e de profissionais de saúde vinculados ao tratamento do câncer, que realmente não conseguem grandes habilidades no trajeto de comunicação com seus pacientes. Então, uma citação de um cirurgião plástico aqui, um cirurgião torácico, perdão, que diz: não sei por que seu oncologista te mandou aqui, seu caso não tem mais jeito, agora é empurrar com a barriga. Uma outra situação trágica do oncologista: assim que descobriu o glioma, o médico já chegou perguntando se eu queria saber o tempo de vida, e quando iniciei radioquímio, todo mês eu ia na consulta, e ele dizia: tá muito estranho você andando, conseguindo deglutir. Pior essa, olhando para você não parece que tem câncer, você é tratamento paliativo. Aqui, outro comentário bastante infeliz: você não precisa de cuidados paliativos, você está ótima, está bem. Quem vê, nem diz que você está com câncer. Cuidados paliativos é para quem está morrendo. Eu sentada na frente de uma médica, assustada por saber que estava com câncer, e ela diz: teu intestino nós vamos operar,
Garanto que a cirurgia será um sucesso, mas o fígado está como uma peneira. Pode chorar, tens pouco tempo de vida. Eu olhava incrédula e ela insistia. Chore, melhor chorar. Nunca chorei. No primeiro diagnóstico, em 2016, a médica me disse que eu tinha alhadora no corpo, que iria estourar um monte de tumor e que teria no máximo 1 ano de vida. E não é só. Olha, corta esse cabelo logo, porque vai cair, viu? Vamos tirar a sua tia da UTI porque não tem mais nada a fazer. E a verdade é que só passamos esse medicamento porque sabemos que não temos o que fazer. No caso, um medicamento de quase nenhuma evidência científica e muitos efeitos colaterais. Então, infelizmente, eu gostaria de acreditar que esse comportamento vai ser ultrapassado, embora ainda não seja. O que está por trás desse comportamento dos nossos colegas, todas as pessoas que tentam buscar um atendimento qualificado para esses pacientes? Tem ações e experiências que são compatíveis com o processo interno de conhecimento pregresso, expectativas, sentimentos, atitudes, valores e crenças, que não são compatíveis com um bom desempenho nesse tratamento com o paciente. Porque não é possível que a gente saiba tantas coisas incríveis de avanços tecnológicos, de terapias-alvo, de tratamentos bastante a respeito do tratamento do câncer e a gente não consiga ter a capacidade de olhar nos olhos dos nossos pacientes e realmente a gente poder se comprometer com a qualidade do que nós estamos fornecendo nessa comunicação e nesse compromisso. Aqui eu trago alguns bons motivos também, todos publicados, né, todos em revistas de peso, né? Não é uma revistinha Cláudia, nem uma revista doméstica, né? Supportive Care in Cancer ou apenas Journal of Palliative Medicine, que são evidentemente textos que não estão acessíveis a todos que trabalham com câncer. Mas esses aqui estão em locais bastante interessantes, como New England, JAMA, que dizem algo bastante claro a respeito de cuidados paliativos melhorando sobrevida. Então, quando a gente discute uma terapia-alvo que pode oferecer até 5 dias, 1 semana, 2 semanas de sobrevida, é impossível que a gente possa conceber essa inabilidade de ofertar, que pode oferecer até 3 meses a mais de sobrevida, com qualidade, porque pode, inclusive, otimizar a elegibilidade e tolerância do paciente a tratamento de câncer. Então, cuidado paliativo, gente boa, não é a arte de você interromper tratamento, é a arte de você colaborar com o tratamento que está sendo oferecido, para que o paciente tome condição clínica e existencial, familiar, emocional, de todas as opções que podem ser oferecidas para ele. A gente vai prevenir uma morte prematura de tratamento excessivamente agressivo no câncer. Existe um grande, absoluto vexame em você prescrever quimioterapia para pacientes moribundos, porque esses pacientes eles vão ser privados de uma dignidade nesse tempo final de vida, que pode ser até de 10 minutos, como é o tempo que eu tenho aqui. Mas se essa oportunidade de oferecer dignidade nesse tempo for feita com primor, a gente vai minimizar essas intervenções agressivas e vai favorecer que as pessoas consigam interagir com esse diagnóstico de uma maneira muito mais potente e corajosa do que tem sido atualmente. A gente sabe que o encaminhamento por oncologista de pacientes com câncer estágio avançado para serviço de cuidados paliativos é norma em todo o mundo. Então, esta condição totalmente inviável a uma boa qualidade de assistência, de dizer que o paciente é cuidado paliativo não só na hora, 5 minutos antes de morrer, precisa ser revista, gente. É igual acreditar na cegonha. Tudo bem que um dia a gente acreditou quando era criança, a gente acreditou em Papai Noel, mas agora existe, como eu posso dizer, quase uma inocência da parte da equipe de saúde não oferecer cuidados paliativos como parte do tratamento a partir do diagnóstico de uma doença em fase avançada. Esse acesso é altamente injusto devido a uma detecção variável desses tais pacientes e um limiar diferente para encaminhamento. Então, eu recebo no consultório muitas vezes pacientes que passaram na consulta com o oncologista na véspera e o oncologista quase teve um chilique quando soube, né, que o paciente ia passar em cuidado paliativo. E aí o oncologista diz para o paciente que ele não pode ir para cuidado paliativo porque ele tem que ter esperança, e depois, no cochicho com a família, diz que o paciente não passa do Natal. Isso aconteceu com uma paciente minha em novembro do ano passado. Ela foi no oncologista, o oncologista falou para a irmã dela, que era médica, ela não passa do Natal.
E aí, quando a paciente disse a esse oncologista que ele iria me procurar, ele disse, não, você não pode agora. Não tem necessidade. Você está muito bem nesse momento. E aí, 30 de novembro para o Natal são 25 dias. Quando que vai ser a hora, então? Essa paciente, ela viveu 4 meses sob cuidados paliativos. Aqui, a gente sabe que em meio século, os cuidados paliativos evoluíram de uma filosofia, de uma forma, de um modo de viver, um estilo de vida para uma disciplina profissional de medicina, em muitos países com um corpo definido de conhecimento de apoio. Aqui no Brasil, 339 faculdades, no último levantamento que eu fiz, 71 têm disciplina de cuidados paliativos opcional ou obrigatória. Mas a questão, gente boa, aqui não tem mais essa discussão se os cuidados paliativos devem ser fornecidos ao câncer, mas quando e como e por quem esses cuidados devem ser administrados para otimizar o resultado do tratamento que é oferecido para esses pacientes. Então, tá vendo isso aqui? As pessoas pensam que elas estão escondidas, mas elas não estão. Não é mais possível esconder a incapacidade de interação com o sofrimento das pessoas com câncer. Todo mundo está vendo. Outro trecho de conversa. Doutor, minha filha está sofrendo muito. Aí o doutor responde, mas ela é paliativa, o que você quer que eu faça mais? A gente quer que você estude. É muito importante que você estude, porque tá aparecendo que não tem habilidade de comunicação, isso é muito feio. E aí, já que não tem habilidade de comunicação, a gente tem publicação para falar sobre isso. Acabou de sair, gente. Essa publicação aqui foi de 15 de setembro de 2020 no New England. Se você não sabe o que dizer, não sabe conversar, estuda, pratica, aprenda. De um médico da UTI falando, chegou o pessoal do bate-papo. Aí o New England diz, para os familiares é um procedimento de elevada complexidade. Então não é qualquer um que sabe fazer, porque muitas vezes a gente na faculdade perde a capacidade de falar português. E aí, quando sabe entrar em contato com a nossa língua mãe, fala bobagem e deixa isso guardado para sempre nas pessoas. Aqui uma fisioterapeuta ouvindo da paciente. O médico disse para mim que é o preço de que se paga por viver tanto. Essa era uma paciente que tinha uma neuropatia periférica pós-quimioterapia, com câncer de intestino. Para já, aprenda então, mais do que o aspecto mais valioso do passado presente da assistência a pessoas com câncer que a gente cuida. Nós temos que cultivar um espaço de dignidade na memória deles. Nós não podemos mais passar o vexame de sermos lembrados como seres incapazes de lidar com esse sofrimento, de dizer que não tem nada para fazer. Toda vez que você diz que não tem nada para fazer, a legenda é, não estudei até a parte que precisaria estudar. Parei num determinado ponto. E aí, a partir desse ponto, você manda alta para o paciente e deixa ele morrer em casa. Eu trabalho com cuidados paliativos desde 97. Agora eu tenho uma empresa de home care. Vocês acreditam que ainda tem médico que não sabe que é possível morrer em casa sem precisar chamar a polícia? Que tem médico que não sabe que é possível você constituir cuidados paliativos com excelência, com dignidade, com qualidade de assistência, controle de sintomas, com uma família minimamente acolhida e responsável, corresponsável diante dos cuidados desse paciente? E que os médicos, a maioria deles, foge e transforma esses pacientes de cuidados paliativos em pacientes de encaixe e acham que estão fazendo grande coisa por eles. O paciente de encaixe é aquele que não tem espaço na agenda do médico, ele não tem mais espaço na memória do médico, mas saibam que na memória desse paciente da família, esse médico que abandonou sempre vai estar presente, infelizmente. Falando de futuro, né? Já que eu estou numa mesa de futuro, vamos falar de inteligência artificial. Um questionamento que sempre se disse é um contraponto, né? Se a gente falar do paliativo, teremos que dizer não para os robôs, mas eu vou te dizer, lendo e estudando bastante sobre inteligência artificial, talvez seja a solução, porque um dos campos que não tem sido foco, por exemplo, não foi afetado pelos avanços recentes, é o cuidado paliativo, que é uma disciplina de importância crescente na população envelhecida em nações industrializadas. E aí a gente começa a ver um número crescente de publicações confirmando o impacto positivo dos cuidados paliativos precoces em pacientes com câncer. Então, na verdade, o que a gente percebe é que diante da possibilidade de oferta de cuidado paliativo, um obstáculo é a incapacidade do médico, né? Então, a pedra que tem no caminho é o médico que não sabe se relacionar com esse conhecimento.
Então, ele interfere na indicação, ele interfere no acesso, ele impede o acesso porque ele acredita que aceitar cuidados paliativos é aceitar fracasso. E, na verdade, aceitar cuidado paliativo é boa prática médica. Excelência de cuidados quando você tem um paliativista para chamar de seu. Todo sofrimento é uma urgência. Você não pode dizer que o método se baseia exclusivamente em anular evidências da presença de células tumorais de um corpo de uma pessoa. É preciso a compreensão de que o sofrimento faz parte da história de adoecimento de todos nós. E que isso não vai ser só nos últimos 5 minutos da sua vida. Todo o processo de sofrimento é desde o diagnóstico. Então, quando a gente fala sobre diagnóstico do câncer, nós estamos falando de diagnóstico de sofrimento também. E do mesmo jeito que a gente luta tanto para fazer com que os nossos brasileiros tenham acesso digno ao tratamento, nós precisamos entrar num espaço de coerência. Se é necessário tratamento do câncer, é necessário tratamento completo do câncer. Não se pode mais brincar no parquinho do quintal de casa e achar que é Disneylândia. Vamos fazer direito isso. A verdadeira vitória é de quem está a favor da vida, não é de quem está lutando para que uma guerra continue. Então, enquanto a gente tiver guerra, a gente vai ter quem perde e quem ganha. Em geral, quem perde é o doente, quem perde é a família. E o que nós vamos ter na história dessas pessoas precisa ser um espaço que a gente cumpre essa dignidade quanto buscam, que a gente tem que se comprometer também com isso. Então, tem local para fazer formação, tem bastante literatura para estudar, o que falta é boa vontade e disposição de todos para alcançar esse conhecimento de excelência. A gente já sabe que a excelência do cuidado diante da doença oncológica é alcançada com um oncologista bem formado. Então, mais do que você ter um paliativista para chamar de seu, que eu acho que tem que ter, todo oncologista devia ter uma Ana Cláudia lá do seu lado para dizer para o paciente, olha, você vai passar em consulta com a doutora Ana. Ah, mas para quê, doutor? Não, porque a doutora Ana vai me ajudar a fazer com que o seu tratamento seja um grande sucesso. Porque eu vou te oferecer tratamentos muito desafiadores. Isso não vai ser fácil na sua vida. Mas a doutora Ana e toda a equipe que trabalha com ela é capaz de fazer você dar conta disso. E a gente vai conseguir passar por essa jornada com episódios muito, muito incríveis, de processos de grandes vitórias. E entre as vitórias, a gente vai conseguir cuidar de você, para além da sua doença. Então, nesse tempo, a gente realmente vai construir vitória. Porque se esse paciente morrer, e se ele pode morrer, isso não é fracasso nem dele, nem da medicina, nem de quem está cuidando, isso é a história natural de cada um de nós. Se acontecer isso, isso vai acontecer de um lugar muito incrível, de uma pessoa que não foi abandonada no meio do caminho, porque não tinha nada para fazer. Eu tenho trabalhado há muitos anos na formação de profissionais de saúde na área de cuidado paliativo, e nesse ano nós começamos um trabalho magnífico da Casa Paliativa com pacientes em cuidados paliativos. A grande maioria é feita de pacientes oncológicos. E é muito magnífico quando esses pacientes trazem para compartilhamento com os outros e conosco, histórias incríveis de acompanhamento oncológico à altura das necessidades dele. E é muito difícil a gente passar. Eu falo que eu fico muito constrangida de ver tantos colegas abrirem mão de algo tão valioso que se chama dignidade também no seu ato de atender e de cuidar de um paciente. Então, coloque para o seu presente, para o seu futuro, a possibilidade de interagir melhor com o paciente para que você também não padeça dessa incompletude dentro da área do cuidado, tá? Tinha muito mais coisa para contar, mas dentro do tempo que eu poderia ter, fiz o melhor que eu pude. Fico aqui à disposição para esclarecer as dúvidas necessárias. Doutora Ana, muito obrigado. Eu fiquei um pouco emocionado aqui. Minha mãe foi uma paciente paliativa numa época onde a gente nem conseguia falar desse tipo de coisa mesmo. Ela tratou no Hospital Oswaldo Cruz, com o Dr. Ricardo Caponeiro. Na época, eu era muito jovem
e não entendia por que ela não ia para casa, ou quando ela ia, ela sempre ia com algumas ressalvas. Nunca podia ir pro Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, jogar bola com a gente. Então, ela teve uma neoplasia rara de glândulas suprarrenais. A primeira terapia de proposta curativa veio há 2 anos atrás para o Brasil, né? Então, eu me coloco como no lugar de pessoas que passam por isso, como um filho de uma paciente que enfrentou com cabeça erguida, com uma família muito querida. Eu tenho certeza que esse debate só está começando aqui. É com muito prazer que eu queria começar essa conversa com o Dr. José Gomes Temporão, uma pessoa que eu sou grande admirador. Fui no Ministério da Saúde recentemente, na Galeria dos Sanitaristas, vi a foto dele, sempre tenho ele como uma pessoa inspiradora. Dr. Temporão, queria que você começasse o nosso debate sobre essas tecnologias, colocando suas considerações, e a palavra é sua, por favor. Muito boa noite para todos. Muito obrigado, Tiago, pela apresentação. Cumprimentar a Elaine Moraes, a Ana Quintana, o Luiz Santini, que apresentou o resultado das pesquisas, e cumprimentar a todos que nos assistem. No universo desses achados que o Santini apresentou, nós temos o olhar dos pesquisadores, o olhar dos médicos e o olhar do público, do todos juntos pelo câncer. Os pesquisadores como produtores de conhecimento e os médicos como prescritores e utilizadores dessas tecnologias, né? De outro lado, você tem o público em geral e os pacientes, e o tema das novas tecnologias desperta sempre um grande interesse, uma grande paixão, um grande fascínio, né? Tem um grande poder de sedução à tecnologia. Ou seja, de alguma forma, todos eles, pesquisadores, médicos, entes, as pessoas que usam o sistema de saúde são fascinados pelas promessas da ciência e sofrem, evidentemente, a influência dos processos de medicalização e das estratégias comerciais da indústria farmacêutica. Esse processo de medicalização, numa perspectiva de saúde pública, envolveria 3 dimensões: econômica, bastante evidente, quer dizer, é uma pressão por gastos em contextos de recursos cada vez mais escassos. Excesso de prescrições é um risco, obsessão diagnóstica é outro risco, medicina defensiva é outro risco, gastos da indústria com marketing e publicidade. Uma dimensão médica, porque tudo isso tem um impacto muito grande na formação e na prática dos médicos e dos profissionais de saúde, e também uma dimensão política e social, quando nós entendemos que esse processo de medicalização é um processo cultural que pode trazer, por exemplo, aspectos positivos de informação, de educação, de mobilização, mas também aspectos negativos, que seria o da construção de uma consciência alienada, tanto de quem cuida como de quem é cuidado. E hoje nós vivemos uma transição tecnológica, e o que se coloca para a medicina, que o Santini colocou de maneira muito clara na nossa a medicina do futuro, biodrogas, vacinas terapêuticas, tratamentos individualizados, genômica médica, né? Tudo isso aponta para uma medicina preditiva, personalizada, preventiva. Mas vejam que tudo isso são ainda possibilidades para o futuro. A realidade de hoje é bem mais dramática, né? Falou um pouco da parte desse drama. Hoje nós já temos uma divisão, um mundo dividido em castas, aos que acesso às tecnologias que existem hoje. E isto se repete em cada um dos nossos países, né? E a indústria farmacêutica que vive um dilema, que é o esgotamento do lançamento de novos produtos, de novas moléculas. E as poucas novidades lançadas no mercado, protegidas por patentes, alcançam um custo viável para os sistemas de saúde do mundo, né? Ou seja, essa transição tecnológica do mundo, das ferramentas, da capacidade que nós temos hoje de tratar o câncer, e o que o Santini mostrou na nossa pesquisa, estão gerando um grande impacto do ponto de vista de custos
E aqui nós temos algumas questões relacionadas ao acesso, como nós vimos, à equidade e à própria sustentabilidade dos sistemas de saúde. Daí, a grande relevância dessa pesquisa para a sociedade brasileira. O TJCC tem um sentido muito importante, né? É fundamental que esses achados sejam apropriados por organizações não governamentais, movimentos sociais, pacientes, indústria, gestores, profissionais de saúde, enfim, todo o elenco de atores fundamentais nesse campo. Eu queria destacar em seguida um aspecto que a pesquisa mostra muito interessante, né? As hipóteses para nós explicarmos a diferença de percepção entre os médicos em relação ao acesso no SUS e no setor privado. E como o Dr. Santini mostrou na pesquisa, há uma visão mais otimista, digamos assim, ou mais positiva dos médicos em relação ao desempenho e ao acesso no setor privado em relação ao SUS. Nós podemos explicar esse maior otimismo, em parte, pela função, por exemplo, de uma maior facilidade para a incorporação tecnológica no setor privado, ou dados estruturais do SUS para o diagnóstico e tratamento no estabelecido, protocolos e condutas, né? Mas quando a gente analisa a pesquisa mais por dentro, com dados que nós não podemos apresentar aqui, mas eu estou adiantando um pouco da discussão, né? Surge uma análise bem interessante, né? Os médicos que trabalham apenas no SUS, nós dividimos médicos que trabalham só no SUS, só no setor privado e tanto no SUS quanto no setor privado. Então, quando você analisa a visão dos médicos que só trabalham no SUS, tendem a ter uma avaliação mais positiva do SUS do que os que trabalham apenas no setor privado ou daqueles que trabalham tanto no setor privado quanto no SUS. E o mesmo ocorre em relação ao desempenho do setor de plano de seguro privado. O setor privado é pior, a avaliação é mais negativa entre os médicos que só trabalham no SUS. É bastante desses achados, né? E que evidentemente são achados que vão necessitar de uma maior reflexão. Nós pensamos um pouco mais sobre essas diferenças e sobre esses olhares. Isso é muito interessante. Acontece também em relação aos cidadãos, nas pesquisas de opinião pública, quando se pede, numa entrevista rápida, na rua, às vezes, qual é a sua opinião sobre o SUS, normalmente essa visão, mas as pesquisas do IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde, onde o pesquisador fica mais de uma hora em contato com a família, discutindo, conversando, e esse encontro sobre o SUS é muito mais positiva. Ou seja, aqueles que usam o SUS, os pacientes, têm uma visão muito mais positiva dos que não usam ou dos que dão uma opinião mesmo um pouco sem refletir. Uma outra dimensão que eu queria chamar a atenção foi aquele ponto onde nós comparamos os três principais elementos dificultadores do acesso, comparando a visão dos médicos e do público do TJCC. A visão dos médicos, quando olham as barreiras de acesso, tanto no SUS quanto no setor suplementar, destaca algumas diferenças. No SUS, por exemplo, aparece com mais clareza um impacto maior da escassez de recursos ou de uma oferta insuficiente, remetendo, portanto, para questões mais estruturais. Já no setor privado, aparecem as deficiências da falta de um modelo integrado de atenção e a baixa cobertura dos planos ou a heterogeneidade dos diversos planos em relação à cobertura. Já quando o TJCC trata do mesmo tema, é curioso observar que o público do TJCC tem uma visão muito parecida aos dos médicos em relação ao SUS e expressa também uma visão prática de acesso, presente nos dois blocos, tanto o SUS quanto o setor privado, que é a distância da residência do paciente em relação ao local do tratamento. Mas tem um aspecto de semelhança estrutural nessas categorias todas que expressam maiores obstáculos, tanto no SUS quanto no setor privado, que é a baixa capacidade de detecção precoce e diagnóstico na atenção básica. Então, nós estamos aqui de um futuro das novas tecnologias, genômico, biópsia líquida, mas o que nós sabemos é que nós temos que investir mais neste momento, de fato,
numa maior capacitação da atenção básica, na sua capacidade de detectar precocemente e poder encaminhar o paciente para tratamento adequado. Já em relação ao futuro das novas tecnologias, eu queria polemizar um pouco aqui, através da leitura que a gente vem fazendo no nosso grupo de pesquisa, né? É que a questão do alto custo dessas novas biotecnologias, que com certeza podem agravar as desigualdades em saúde, né? E se tornar um problema para a própria sustentabilidade dos serviços de saúde, principalmente nos países de média e baixa renda, né? A ênfase na medicina personalizada ou de precisão levaram ao deslocamento de recursos financeiros de iniciativas de menos custo e com grande impacto em saúde pública. Um dos problemas que tem sido apontados pelos críticos da medicina personalizada é a ênfase por parte de governos, agências de fomento, indústria farmacêutica e comunidade científica. A pesquisa genômica e molecular está mudando as prioridades em pesquisa e deslocando, deixando de lado a atenção aos determinantes sociais da saúde e às ações preventivas que têm um grande impacto em termos populacionais em relação a diagnóstico, mortalidade e sobrevida. Ou seja, para obtermos redução da mortalidade por câncer, nós temos que focar na atenção primária, detecção precoce e na otimização do tratamento imediatamente após o diagnóstico. Por exemplo, os dados mais recentes que nós temos e são preocupantes têm aumentado o tempo médio de espera entre o diagnóstico e o início do tratamento por radioquimioterapia nos pacientes do SUS. Ou seja, então, ao mesmo tempo, olhando para um futuro de 30, 40 anos de custo, estamos deixando de tomar medidas que podem ter um impacto aqui e agora extremamente importante em relação ao câncer. E, por fim, eu queria destacar, juntando a visão, ficou muito evidente na pesquisa, na visão do CIE, esse olhar sobre as tecnologias leves, humanizamento, apoio social e preferenciário, principalmente no pós-tratamento e fim de vida, né? E chamar a atenção que as críticas que somente o SUS tem condições de proporcionar a todos, né? Apenas o SUS tem condições estruturais, porque é uma questão até não apenas da dimensão do cuidado, mas até do sistema presidenciário e de outras dimensões. Ou seja, os participantes do TJC querem a tecnologia, mas pedem, anseiam por mais acolhimento, por mais cuidado, por mais proteção social, no pós-tratamento, na paliação e no fim da vida. Eu queria agradecer. Essa dimensão é uma dimensão que deve ser incorporada ao processo de definição de políticas na atenção ao câncer e que não tem sido devidamente pensada e tratada nesse contexto. Quero agradecer a oportunidade e ficar à disposição para o debate. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Temporão. Doutora Elaine, com esse seu trabalho no INCA, essa semana tivemos a doutora Ana, presidente do INCA, falando aqui conosco. Eu queria que você falasse um pouco sobre as expectativas da Sobrafo como Sociedade Brasileira de Farmacêuticos Oncológicos, e gostaria que você colocasse esse assunto que foi discutido aqui na sua prática profissional enquanto farmacêutica, que trabalha em um dos principais serviços de oncologia do Brasil. Queria que a gente pudesse conversar mais sobre isso. A palavra é sua, por favor. Obrigada, Tiago. Primeiramente, agradecer o convite do TJCC para estar aqui com vocês. Boa noite a todos os participantes da mesa aqui também. Prazer estar dividindo aqui com vocês esse espaço. E, em nome da diretoria da Sobrafo, agradeço o convite. Bom, Tiago, de fato, discutir novas tecnologias é um desafio por si, até a discussão delas é um desafio. Não só as tecnologias em si, mas também tudo que se pretende com essas tecnologias, os resultados que se esperam, as expectativas que são projetadas e, por fim, efetivamente, tudo que vai precisar ser disruptivo também para conseguir absorver, enfim, acompanhar tudo que a ciência vem propondo para a gente, né? Então, assim, complementando a fala do Dr. Temporão, que traz ponderações importantíssimas para a saúde coletiva, né, no Brasil, nas diversas perspectivas,
tem, de fato, a discussão do alto custo, enfim, dos diversos mecanismos que são previstos e que estão sendo estudados para trabalhar essa questão da incorporação desses medicamentos, os óbices hoje, os obstáculos que a gente enfrenta no diagnóstico, já enfrenta no diagnóstico para os tratamentos disponíveis, e quando a gente pensa em migrar para terapias celulares e gênicas, trazem um complicador, inclusive, bastante importante para os gestores. Eu brinco dizendo que é uma mudança de mindset importante para o gestor público, que até então a gente sempre discute a coletividade, a gente discute lista de medicamentos essenciais e produtos que podem atender o máximo da população, e de repente você se vê sendo direcionada para uma análise individual, personalizada, falando de indivíduos específicos, né? Enfim, isso traz para a gente, de fato, uma mudança até de percepção do como a gente pensa a saúde coletiva e de como, enfim, lidar com esses desafios. Na perspectiva dos farmacêuticos, eu queria destacar algumas questões que são importantes. Por exemplo, uma coisa que a gente vem discutindo bastante nas tecnologias é a avaliação dessas tecnologias, né? Se pretende avaliar o seu uso com relação aos seus resultados e balancear com seus custos, todo o valor que é agregado, enfim, essas discussões são importantes. Mas a gente tem muitas dificuldades em avançar nisso por falta de dados, por falta de informações. Então, por exemplo, a preocupação que a gente tem muitos farmacêuticos envolvidos em ATS, né, na avaliação de tecnologias, dos métodos de avaliação, mas a gente se depara ainda com problemas nacionais. Dados explícitos, temos sistemas que não falam entre si, bases de dados que não falam entre si, problemas no registro dos desfechos, no registro da própria tecnologia que está sendo utilizada, não preciso nem dizer sobre os problemas que a gente encontra no preenchimento das APACs, por exemplo. Então, assim, a gente tem hoje uma dificuldade, como farmacêutico, na pretensão de avaliar tecnologias e trazer dados, de conseguir conglomerar essas informações, que elas estão disponíveis em bases de dados que não se falam, elas não estão claramente disponíveis nos sistemas informacionais que a gente tem. Então, eu sei que houve um desfecho negativo, houve um óbito do paciente, mas não consigo identificar, por exemplo, qual foram os medicamentos que ele fez dentro do sistema público, por exemplo, e também no privado eu sei que tem sérias dificuldades. Então, assim, o farmacêutico nesse sentido, até pelas atividades que desenvolve no acompanhamento dos pacientes, a gente faz acompanhamento farmacoterapêutico muito fortemente, principalmente junto aos medicamentos orais, a gente consegue, por exemplo, acompanhar esses pacientes, a gente consegue ter registro de desfecho, então, inclusive, não só falando também da efetividade do medicamento, mas da doença. Então, aqui reforçando, inclusive, a farmacovigilância e todo o trabalho que o farmacêutico, enfim, faz perante os profissionais de saúde para as notificações, né, de farmacovigilância, enfim, que a gente também tem que garantir a segurança do produto, e muitas vezes isso fica nebuloso quando a gente está discutindo novas tecnologias, porque os estudos ainda são escassos e você não tem informação suficiente para a tomada de decisão. E além também da operação até mesmo logística de algumas questões. Algumas terapias celulares e gênicas que estão chegando têm um arcabouço logístico bastante complexo, que vai envolver serviços farmacêuticos que requerem uma certa estrutura, e a gente tem ainda dificuldades na organização de alguns serviços. Então, os farmacêuticos têm uma perspectiva bastante ampliada com relação a todos esses desafios que precisam ser, primeiramente, rompidos para a gente poder avançar na discussão de quais tecnologias incorporar efetivamente e como acompanhar depois, obviamente, o desfecho e a decisão que foi tomada pela manutenção ou não dessas tecnologias. Então, assim, a gente tem uma preocupação bastante grande de como isso vai se desenrolar e a gente vem debatendo bastante essa questão. E queria também, acompanhando aqui a fala da doutora Ana Cláudia com a questão dos cuidados paliativos, a Sobraf tem uma comissão de cuidados paliativos, especificamente, estimula muito essa discussão, porque, de fato, a gente precisa ampliar o entendimento, existe ainda muitas barreiras para a compreensão, muitas barreiras culturais, inclusive, com relação ao câncer. E imagina com relação ao tratamento de fim de vida, do acompanhamento paliativo como um todo, né? Então, assim, efetivamente, a gente vem trabalhando bastante também junto aos farmacêuticos para a gente melhorar todo esse cuidado e possibilitar a paliação desde o início até o final, efetivamente. Obrigado, Elaine. Doutora Elaine, é um prazer sim estar ouvindo você também.
Doutora Ana, tem um colega, Samuel, ele é lá de Araxá, ele faz bacharelado em psicologia e ele me falou que é muito difícil debater qualquer assunto inovador na cidade dele, no centro onde ele faz, o centro universitário onde ele atua. E eu queria que você trouxesse para nós a perspectiva desses centros menores, onde é difícil a gente falar de tratamento de câncer, de cuidados paliativos, de novas tecnologias, né? Como levar a informação que você explicou tão bem para nós até esses lugares. Por favor, a palavra é sua. Eu penso que o único caminho possível de transformação da nossa cultura é através da educação. Não há como a gente transformar uma cultura a partir dos seus próprios indivíduos que compõem essa cultura, sem que esses se comprometam em transformar essa noção de realidade que está tão distante da medicina, né? A realidade que é vivida pelo paciente é muito distante desse momento que nós estamos vivendo aqui, riquíssimo de informações a respeito das novas tecnologias, as discussões que estão cada vez mais amplificadas de serviço público, serviço privado, distribuição correta de recursos, o que realmente faz sentido num país como o nosso, em termos de investimento de tempo, de energia e também de recurso. Faz todo sentido, desde que a gente pudesse colocar aqui para dentro os pacientes, porque são as pessoas que vão interagir de fato com aquilo que nós estamos tendo de ideia, porque eu posso ser muito inteligente, muito esperta, muito atualizada, mas eu vou te oferecer um tratamento que é você que vai ter que passar por isso, não sou eu. É a sua família que vai ter que lidar com isso, não sou eu. Então, falando com o colega lá de Araxá, senta e conversa. E o conversar começa com ouvir, não começa com falar. A gente não chega aqui louco para falar o máximo de informações possíveis por segundo para que a gente se sinta aliviado de que nós dissemos tudo, porque sempre vai ter mais a ser dito. Então, é preciso ouvir, é preciso respeitar a cultura local, é ouvir dessas pessoas o que é sofrimento e morte para vocês, dentro da família de vocês. O que significa para você receber o cuidado que vai ofertar para o seu familiar alívio do sofrimento, ao mesmo tempo que ele recebe o tratamento para prolongar a vida dele, resolver as evidências, a presença da doença no corpo dele, a gente juntar esforços para que ele possa viver até que seja possível o tal do milagre. A gente não pode ser contra milagre. Eu digo, eu sei a sua vida enquanto o milagre não chega. A gente não vai só sentar e esperar o milagre ser. A gente vai interagir com esse cuidado de modo que eu não precise ajudar ninguém a morrer. Porque quando as pessoas têm na cabeça, né, no inconsciente coletivo, que cuidado paliativo é morrer, nunca vou conseguir me aproximar das pessoas de uma maneira onde eu possa ser uma aliada à vida delas. As pessoas acham que eu vou ajudar a morrer, mas não precisa, todo mundo sabe, nasceu todo mundo com esse apelido de fábrica, todo mundo morrer. É um negócio que a gente não tem como impedir. A gente acha que adia, mas de verdade a gente não impede o que aconteça. Então, quando eu vou interagir com essa família, seja ela onde for, em qualquer parte do mundo, o sofrimento referente à morte é um sofrimento legítimo. E a gente ouvindo, nós abrimos espaço dentro daquela cultura, dentro daquela família, para que o alívio do sofrimento aconteça. Então, o espaço de transformação da cultura é um espaço de educação, é um espaço de escuta, é um espaço de humildade. Né? Olha, a gente achava que era de um jeito, mas é de outro. E nós não estamos cobertos de razão, nós estamos a serviço da razão que está dentro da história da família que a gente vai cuidar. Nós não somos autoridade perante a história de vida de ninguém. Nós somos uma autoridade que diz respeito a apenas um conceito muito básico biológico de cuidados. E quando você amplia o cuidado para além da vida, a família se abre a isso. Os profissionais se abrem a isso. Então, quando a gente conversa sobre o assunto, as pessoas querem ouvir. Quando a gente fala sobre o assunto, as pessoas ouvem. Porque a gente está querendo ouvir a nossa voz. A gente não está querendo conversar. Então, você vê. Quando eu não ouvi isso? Ana Cláudia, ninguém quer falar sobre a morte. Vira essa boca para lá, muda de área. Você devia fazer uma coisa para favor da vida das pessoas. Para de a medicina fazendo cuidado paliativo. Aí eu digo, olha, pode ser que as pessoas não queiram falar sobre o assunto, mas elas querem ouvir. O TED, que é a palestra lá que eu dei de 17 minutos, está com mais de 2 milhões de visualizações. O livro escrito A Morte é Viver está com mais de 100 mil
vendidos, cópias vendidas, fora os e-books. E aí a gente vai ter dentro do livro novo, que acabou de lançar na pandemia, que tem no título Histórias Lindas de Morrer, numa curva ascendente que Deus sabe onde vai chegar. Isso está acontecendo no mundo inteiro, gente. Então é importante que o primeiro bloqueio que a gente precisa tirar é do nosso olhar sobre essa interação com as pessoas. Então a Elaine falou, olha, a Sobranfa tem uma ação muito forte lá junto aos farmacêuticos. É muito importante que isso saia da sala de discussão do meeting que acontece uma vez por mês e que vá para a farmácia lá de Araxá. Que o cara farmacêutico de Araxá não fique chocado se esse paciente chegar lá com uma receita de morfina e falar assim, nossa, agora a sua dor vai ser resolvida. Que bom que seu médico deu isso para você. Ele prescreveu o laxante? Ai, não, ó, então eu acho que podia se levar um laxante aqui também, né? Porque já que o farmacêutico pode prescrever algumas coisas, né? Podia ser um aliado no processo, não podia ser um obstáculo. E eles são obstáculos. E muitos pacientes meus aqui são... Vai com a receita de morfina, o farmacêutico pega e fala assim, não, moço, isso aqui vicia. Eu falei, moço, estuda. Você não tem noção do que é dor intensa? Dor intensa abrevia a vida. Então, o sofrimento abrevia a vida. Não é só o câncer que abrevia a vida. Eu digo aqui no Brasil, a gente não morre de câncer, gente. A gente morre de dor. E não importa se está no serviço público ou privado, porque a falta de informação é uniforme, a ignorância distribuída, assim, generosamente para todo mundo. Então, é preciso trazer os pacientes para essa conversa, porque vocês querem ter um espelho do que é cuidado paliativo em paralelo com o tratamento do câncer de ponta, né? Terapia-alvo, a Ana Michele do Paliativas. Segue lá, para você ver o estilo de vida de uma pessoa que recebe cuidados paliativos ao mesmo tempo que recebe tratamento de ponta. É alguém que pode mudar o mundo, que traz uma noção de realidade, às vezes dura, às vezes necessariamente dura, mas que é extremamente valiosa para a nossa boa prática como profissionais de saúde. A escuta da família, gente. Muito obrigado, doutora Ana. Doutor Santini, tem uma pergunta para você que veio da Natália, nossa espectadora. Ela pergunta assim: a grande diferença de expectativas entre os pesquisadores médicos e o público do Todos Juntos contra o Câncer pode ser prejudicial para o futuro da oncologia? Assim, eu acredito que você mostrou que tem várias expectativas diferentes, alguns mais otimistas que outros. Assim, isso é positivo? Nós vamos conseguir caminhar para a mesma direção? Ou alguém vai caminhar para um lado, o movimento para o outro? Qual é a sua perspectiva? Então, Thiago, eu queria agradecer essa pergunta. Ela é uma oportunidade para sintetizar talvez algumas coisas e até explicar um pouco a percepção dessa pesquisa. A pesquisa, na verdade, quer dizer, a apresentação da pesquisa, na verdade, ela não tem, a não ser nas conclusões finais, a minha opinião. Ela é apenas a expressão do que nós encontramos ouvindo os diversos atores a partir de um determinado paradigma que foi a pesquisa inicial de 2017 com os pesquisadores. Então, é claro que a percepção diferente está baseada em alguns elementos importantes. Um é o conhecimento a respeito do assunto, um conhecimento técnico, científico. O outro é a divulgação do conhecimento científico, que muitas vezes é feita até de maneira equivocada, propositadamente ou não, por exemplo, através de fake news, através de informações inadequadas, ou mesmo através de interesses econômicos por trás de algumas divulgações. Então, na verdade, a diferença de expectativa está ligada à percepção que as pessoas têm de cada uma das possibilidades frente ao problema que ela está tendo, ao sofrimento que ela está tendo e o que ela espera como resultado. Eu acho que essa mesa, no conjunto, ela contribuiu bastante para essa discussão, porque ela abordou um painel amplo de possibilidades de abordagem da questão, especialmente as contribuições que a doutora Ana Cláudia trouxe, no sentido de que o cuidado paliativo não é
aquilo que não se pode fazer mais nada. Pelo contrário, o cuidado paliativo, e isso é nossa experiência no Instituto Nacional de Câncer, mostrava isso com muita clareza. O cuidado paliativo começa com a entrada do paciente no hospital, com o diagnóstico, deve começar com o diagnóstico de câncer. E aí, a partir daí, se inicia todo um processo que vai incorporando tecnologias, medicamentos, cirurgias, outras terapias, mas vai também cuidando dessas expectativas que as pessoas têm. Então, na verdade, é um processo muito complexo tratar de tecnologia, de inovação, de incorporação, ao mesmo tempo que está se lidando com um problema que exige não só conhecimento, mas exige também participação, mobilização, integração. Isso tudo faz parte, enfim, do que é, ou do que significa para cada um a sua própria vida e o que significa para a coletividade a vida e o bem-estar de todos. É uma discussão bastante complexa, bastante profunda, e eu não vejo contradição entre a percepção dos profissionais e a percepção dos membros ou dos participantes da TJCC. O que há realmente de diferente são expectativas. E essas expectativas elas vão poder buscar cada vez mais uma articulação delas através do conhecimento, mas também através da abertura de uma discussão honesta sobre as possibilidades reais, sobre o significado das abordagens, o significado dos tratamentos. Então, eu acho que essa mesa, eu estou muito contente de ter participado dela, exatamente, e de ter podido ouvir a contribuição de todos também, porque eu acho que ela abre um debate, ela parte de uma questão que aparentemente está fechada no campo da ciência, mas, na verdade, ela abre uma grande discussão sobre a abordagem de um problema de saúde pública e que precisa ser visto nesse contexto. Obrigado, doutor Santini. Doutor Temporão, eu tenho mais uma pergunta para você antes da gente passar para uma nova rodada. A gente mudou muito da época que a gente teve você no Ministério. Claro que passamos pelos avanços naturais da assistência à saúde, mas recebemos aqui outra pergunta. Os pacientes, tanto do SUS quanto da saúde complementar, consideram a baixa capacidade de detecção precoce como um dos principais fatores de dificuldade de acesso. O que a gente pode falar disso enquanto novas tecnologias, né? Porque, como eu falei, o Ministério se transformou muito, o país é outro. Para a gente chegar até o INCA, até médicos qualificados, profissionais, psicólogos, toda a ciência multiprofissional, a gente precisa acessar um sistema de saúde qualificado, ter um diagnóstico oportuno e correto. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa baixa capacidade diagnóstica e a expectativa que você tem para o futuro, né, para as tecnologias melhorarem o nosso diagnóstico precoce do Brasil. Bom, Tiago, esse é um tema bastante interessante, né? Na verdade, se nós pensarmos de uma maneira mais ampla, né, é exatamente a maneira que organiza o sistema de saúde que vai te permitir fazer com que o conjunto de tecnologias, o conjunto de profissionais, o conjunto de recursos possa ser organizado de tal maneira que você busque um resultado mais adequado do ponto de vista coletivo. Um dos problemas do sistema de saúde no Brasil, eu diria que em geral, não é apenas do Sistema Único de Saúde, é também do setor privado, é o fato de que até o Brasil não conseguiu ter uma única universal de acesso à saúde. Ou seja, nós continuamos tendo, tanto no setor público quanto no setor privado, múltiplas portas de acesso. No setor público, você pode ter acesso pelo cidadão, que seria o ideal, uma oferta universal de acesso ao seu médico
médico de família responsável por um conjunto de famílias que trabalha em conjunto com uma série de outros agentes comunitários, enfermeiros, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, enfim, uma rede ao nível da atenção básica, organizada em base nacional e, evidentemente, capacitada do ponto de vista tecnológico a poder fazer o diagnóstico mais precoce. Quando a gente fala em atenção básica, muita gente tem um equívoco, né? É muito comum, o senso comum é de pensar para uma doença como o câncer, nós temos que estar discutindo sempre a alta complexidade, as altas tecnologias, não é? O último lançamento no mercado, do último método diagnóstico por imagem, quando na verdade nós sabemos que medidas de promoção, de prevenção, um exemplo prático e concreto, um dos fatores mais importantes de morbidade e mortalidade em câncer no Brasil é a política brasileira de combate ao tabagismo. E ela envolve um conjunto de dimensões nos campos de aprovação de leis que baniram a propaganda, de educação, orientação e informação, de organização do cuidado ao dependente de nicotina e uma série de outras dimensões. Então, a nossa pesquisa chega a esse olhar muito comum, que é um olhar comum dos mundos do TJCC, de que um dos fatores fundamentais que limitam o acesso e limitam uma das barreiras mais importantes é exatamente a baixa eficácia da atenção básica na detecção precoce. Isso nos leva também a pensar de que maneira as tecnologias que foram mostradas, o conjunto de tecnologias, podem também ter um impacto sobre o aumento da capacidade da atenção básica em diagnóstico, por exemplo. Se nós tivermos testes, né, biópsia líquida, testes de detecção de fragmentos de DNA na corrente sanguínea, de fácil aplicação, de fácil utilização, de alta sensibilidade e especificidade, isso vai ser uma revolução no diagnóstico. É uma tecnologia que poderia ser apropriada pela atenção básica e impacto no sistema de saúde como um todo. Então, é evidente que a sofisticação tecnológica, digamos assim, tem seu espaço, mas a atenção básica é um dos fatores fundamentais sobre o qual nós temos que nos debruçar. Só para terminar, é comum, no meio dos planejadores de saúde e dos gestores, falarem em baixa, média e alta complexidade. Então, normalmente, não liga a alta complexidade a quê? Cirurgia, transplante, tratamento avançado, cirurgia hiper sofisticada, robótica, né? E, na verdade, essa classificação ela é absolutamente inadequada, né? É de altíssima complexidade lidar com cuidados paliativos. É de altíssima complexidade ser um clínico de saúde da família na periferia de um bairro violento da cidade de São Paulo. Então, nós temos que romper essas barreiras e ter um novo olhar no sistema de saúde. Obrigado, doutor Temporão. Citando o Merri aqui, o conceito de tecnologias leves, leveduras e tecnologias duras, eu acho que tem que ser uma coisa que todos nós devemos levar para a nossa atuação profissional. Sou da Escola da Saúde Coletiva, concordo que essas considerações seriam uma revolução para o nosso sistema de saúde, e eu acredito que nós vamos chegar lá. Temos um desafio, nada fica pronto do dia para a noite, mas que juntos vamos conseguir alcançar melhores estratégias de diagnósticos. Eu vou convidar vocês a fazer algumas considerações, as considerações finais sobre o nosso painel. Para a doutora Ana, tem mais uma pergunta, que alguém fala assim, como a inteligência artificial pode ajudar nos cuidados paliativos? Então, doutora Ana, queria que você abordasse um pouco sobre isso na sua fala também, que despertou a curiosidade dos nossos espectadores. E queria passar a palavra agora para a doutora Elaine, para ela começar a fazer as considerações dela. Por favor, doutora. Doutora Elaine? Sou eu primeiro, meu bem? Claro, por favor. Pensei que a Ana fosse responder a pergunta, desculpa. Não, sim, então assim, para encerrar minha fala,
eu queria reforçar mais uma vez os desafios que são colocados diariamente. Concordo com você, Tiago, também acredito que os desafios vão ser suplantados. Acho que as tecnologias, elas estão chegando e a gente vai precisar também ser disruptivo. Então, consegue imaginar uma biópsia líquida lá na atenção básica, como o doutor Temporão está sugerindo? Olha que maravilha se a gente conseguisse chegar lá. Se a gente conseguisse chegar com a morfina na atenção básica para os nossos pacientes de paliativo, né, doutora Ana? Se a gente conseguisse, de fato, ampliar o acesso a esses medicamentos, são de baixa tecnologia, mas tão importantes já para os nossos pacientes e ainda enfrentam importantes restrições, né, bloqueios, barreiras importantes. Então, assim, como última fala, para dizer que a gente acredita nessas possibilidades, é uma questão realmente de estruturar e de como pensar o sistema. O sistema também vai precisar se ajustar numa série de perspectivas, permitir o acesso de profissionais, permitir capacitação das pessoas, estimulando o apoio das sociedades, o apoio dos ativistas, enfim, todos que estão envolvidos, para, de fato, a gente avançar para a correta. Né? Já tem, só de sistema público, nós temos 30 anos. Imagina se há 30 anos atrás a gente podia imaginar tudo isso que vem sendo pensado por aí, enfim, de tecnologias. Então, o sistema vai se moldando com o tempo, a gente precisa também garantir que ele permaneça e que se molde, né, para esse grande futuro que está vindo e, obviamente, ainda trabalhando as barreiras que a gente encontra no dia a dia, independente da complexidade da tecnologia, ainda encontramos muitas dificuldades. Então, o que a gente pretende, de fato, é atuar sobre isso com capacitação, com discussão, ampliando o debate, chegando lá em Araxá, chegando em todo mundo que tem que chegar, para a gente efetivamente melhorar a atenção aos nossos pacientes. Ok? Muito obrigada, Tiago. Doutora Elaine, eu que agradeço. Sua fala foi muito inspiradora. Tenho certeza que a gente vai sair daqui em um passo à frente para o futuro que nós queremos para todos os pacientes. Doutora Ana, agora a palavra é sua. Por favor. Bom, em relação à inteligência artificial, eu estou muito esperançosa, porque uma das grandes barreiras que nós enfrentamos no nosso país, talvez no mundo inteiro, é o preconceito que existe diante da necessidade de implementar cuidados paliativos de uma maneira mais precoce. E o robô não tem esse preconceito, né? O robô ele interage com fatos, com números, com estatísticas, com evidências, e aí a hora que chega um paciente com toda essa riqueza de detalhes sobre o que está acontecendo na vida dele, evidentemente o robô vai ser o primeiro a dizer, olha, está em encaminhamento claro para cuidados paliativos em paralelo com o tratamento da sua doença de base, seja ele qual for, né? A gente vai estar dentro do universo da inteligência artificial em paralelo, em qualquer realidade, desde os diagnósticos pelo uma gotinha de dedo ali, igual fosse um DextroTix, até situações de altíssima complexidade tecnológica, né? Como bem disse o Dr. José Temporão, nós vamos trabalhar com complexidade de todas as etapas tecnológicas, biológicas e humanas. Então, eu digo que quando eu ponho um paciente para ser cuidado em casa, eu posso ter baixíssima necessidade de recursos de alta complexidade tecnológica, mas eu tenho que ter recursos humanos de uma complexidade de conhecimento e sabedoria que dificilmente eu vou encontrar esse profissional de uma maneira tão fácil como poderia ser dentro de um hospital. Para trabalhar numa casa é muito mais desafiador você cuidar de um paciente no lar dele do que dentro de uma unidade de altíssima complexidade hospitalar, porque as pessoas meio que se distraem com a tecnologia e não têm a necessidade de interagir de fato com essa capacidade humana de interação e de cuidado para oferecer esse espaço de tratamento paliativo com toda a sua complexidade. Então, eu estou muito esperançosa em relação ao futuro, né, da inteligência artificial, né, interagindo com a gente de uma maneira muito mais parceira, né, porque a gente não tem essa interface com o preconceito, com a inabilidade, com as questões culturais da nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, penso que, da mesma forma que a Elaine, eu acredito que o trabalho em conjunto vai fazer com que a gente acelere esse
essa evolução que nós tanto precisamos aqui no nosso país. A gente não pode trabalhar em silos, em situações isoladas, nós temos que trabalhar todos em conjunto, porque todo mundo aqui quer o bem comum, quer o bem do paciente, e ele também quer o bem dele. Então, a nossa capacidade de interação entre nós, como parceiros e não como concorrentes, e ninguém fica chateado porque mandou para o paliativo, isso não significa fracasso, isso significa uma complementaridade, complementar o seu tratamento, né? E fazer com que esse tratamento tenha a chance de ter muito mais sucesso, e reconhecido não só do ponto de vista do laboratório, né? Não ter um sucesso só de imagem de um PET-CT, mas ter um sucesso também no coração e na memória das famílias e dos pacientes que a gente cuida. Obrigado, doutora Ana. Quando minha mãe estava em tratamento, um oncologista falou para ela que ela tinha cerca de 3 meses de vida. E depois disso ela viveu 3 anos, né? E foi tempo de ver muitos aniversários, minha formatura da escolinha. Então é muito importante a gente sempre ter o paciente centrado nesse debate. Muito obrigado. Doutor Santini, a palavra é sua para as considerações finais, por favor. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado a todos. Eu fiquei muito satisfeito de poder participar dessa mesa, especialmente que uma pesquisa tão simples quanto essa tenha suscitado uma discussão tão profunda, tenha podido ser oportunidade de expressão de conhecimentos e de desafios tão significativos quanto os que foram colocados aqui. Eu já tinha essa expectativa. Conheço todos os debatedores, evidentemente. O Dr. Temporão participou comigo na elaboração e na formulação e análise dessa pesquisa. Elaine também conheço. A doutora Ana Cláudia, eu tinha lido o seu livro, gostei muito, fiquei muito inspirado por ele também. E eu queria, nas minhas considerações finais, dizer o seguinte: o meu objetivo nessa apresentação foi alcançado integralmente. O que eu gostaria era que realmente fossem discutidos todos esses aspectos. Eu quero sintetizar a minha expectativa usando uma palavra que talvez sintetize tudo o que nós temos que enfrentar e superar, que é a fragmentação. A medicina científica, ela produziu muito benefício para a sociedade, sem dúvida nenhuma, ninguém discorda disso, mas ela traz uma questão muito importante e que cada vez se mostra mais como problema também, que é a questão da fragmentação do conhecimento. E a fragmentação do conhecimento levou a uma fragmentação das práticas. Então, o ser humano, na verdade, muitas vezes é visto pela medicina a partir dos seus segmentos, das suas pedaços, dos seus órgãos. E isso talvez seja uma reflexão importante, que essas novas tecnologias, essas novíssimas tecnologias, a medicina molecular, a medicina de precisão, ela cria a possibilidade de uma revisão dessa fragmentação. Nós temos que olhar para isso também, não só como aquela altíssima complexidade, mas também como uma possibilidade de reorganizar o próprio conhecimento. Eu acho que a pandemia, por exemplo, da Covid, ela está permitindo isso, ela está permitindo que a sociedade, as pessoas, tomem conhecimento de aspectos ligados à pesquisa, ao conhecimento científico, às dificuldades da ciência, aos limites da ciência, de uma maneira muito presente no cotidiano. E é muito angustiante, muitas vezes, isso. Mas é angustiante, mas esta é a realidade. E essas novas tecnologias, elas podem proporcionar essa possibilidade. A possibilidade de reconfigurar, reconstituir a abordagem a partir não dos fragmentos do corpo humano, mas a partir da essência da sua organização como biologia, mas também como ser, como pensamento, como sentimento. Então, eu acho que nesse sentido, essa mesa foi muito rica. Eu agradeço a oportunidade, especialmente da contribuição de todos vocês
que participaram do debate e das perguntas. Muito obrigado mais uma vez, Tiago, e por participar desse excelente evento que é o Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Obrigado, doutor Santini. Como eu digo, sempre inspiradoras. Tenho certeza que que o Todos Juntos contra o Câncer tem o objetivo de construir pontes entre quem pode ajudar e quem precisa de ajuda. Independente do nosso debate aqui, eu gostei muito dessa pesquisa, me comprometi desde janeiro a participar também. Pessoalmente, estou engajado com esse projeto. Tenho certeza que todas as pessoas que participaram, responderam dos congressos anteriores, também estavam muito ansiosas para conhecer os resultados. Eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai fazer pesquisas cada vez melhores para apresentar no nosso evento. Doutor Temporão, eu queria que você desse as últimas palavras do nosso evento, antes de eu agradecer novamente a todos vocês. Bom, eu também adorei esse debate. Eu acho que tanto a Ana como a Elaine trouxeram contribuições muito interessantes. A apresentação do Santini foi muito instigante. Nós transitamos aqui por vários temas, várias dimensões, várias possibilidades. A gente cumpriu a nossa missão, mas eu queria só, para terminar, chamar a atenção de que um subproduto, digamos assim, da pesquisa, que é muito importante também, é que nós temos que entender que essa discussão não é uma discussão para especialistas apenas. Essa é uma discussão para toda a sociedade brasileira. Incorporação de novas tecnologias, impacto das novas tecnologias, avaliação, custo para a sociedade, é uma discussão dos cidadãos e das cidadãs. É de todo mundo. E o TJCC, ao fazer esse debate aqui, está exatamente dando esse pontapé inicial extremamente importante. Muito obrigado pelo convite e cumprimento a todos que nos assistiram durante estas horas aqui no início de noite. Obrigado, doutor Temporão. Queria lembrar mais uma vez que aqui embaixo do nosso vídeo aqui do nosso congresso tem a bibliografia que a doutora Ana indicou, que é o Manual de Cuidados Paliativos do Ministério da Saúde, que foi feito agora em 2020. Então, reforço para que todos possam acessar esse importante material. Nossa apresentação vai ficar disponível no YouTube, aqui na plataforma. Agradeço a presença de todos os palestrantes, de todos vocês que nos acompanharam até agora, e fiquem ligados que amanhã temos mais congressos todos juntos contra o câncer. Muito obrigado!